ao recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu acompanho o eminente relator quanto ao afastamento de algumas nulidades que eu relaciono aqui e que já foram feitas algumas referências por alguns dos votantes. Quanto ao sorteio de jurados realizado fora do prazo do artigo 433, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, em síntese e por ausência de prejuízo, haja visto que o júri não foi composto por nenhum dos cidadãos relacionados no sorteio ora impugnado. Então, se o júri não foi composto por esses cidadãos que acham que houve irregularidade na formação desse sorteio, eu não vejo como reconhecer essa nulidade. Quanto à utilização de sistema de consultas integradas pelo Ministério Público, dada a ausência também de demonstração de prejuízo pela defesa. Quanto à realização da reunião reservada entre o juiz-presidente e os jurados, sem a presença das partes, em que pese, é importante dizer isso, a falta de previsão legal para tal ato, eu entendo, assim como o relator, que a ausência de oportuna insurgência das partes deu ensejo à preclusão. Também eu não detectei, além disso, sem se falar na preclusão, nenhuma nulidade decorrente desta reunião denominada secreta. E não se pode alegar que o desconhecimento do conteúdo da reunião impediria a insurgência da defesa, pois deveria ter feito no momento do anúncio pelo juiz-presidente, a fim de que constasse na gravação. No entanto, do vídeo da sessão do julgamento, que serviu como ata para registro das intercorrências, conforme expressa a deliberação do juízo, observe que a defesa quedou-se silente naquele momento, ou seja, não demonstrou resignação contra a reunião, o que legitima o reconhecimento também da preclusão. Eu acho que todos aqui, alguns dos membros desta corte, já participou de muito julgamento, eu também participei de muitos julgamentos como promotora de justiça, e sempre ficava atenta, isso é bom, uma lembrança para os advogados, ficar atento, né, para fazer, no momento, a alegação, para que não seja atingido esse tema, pelo reconhecimento da preclusão. E quanto à inovação da tese de acusação, quanto ao réu Mauro, haja visto a utilização de argumento retórico, que não veio a compor os quesitos, também eu não vejo prejuízo nisso aí. Por isso, eu afasto também essa alegação de nulidade. Mas em que pese ter acompanhado o voto do eminente relator, um voto brilhante, todos assistiram o brilho, a importância do voto do ministro Rogério, naquela assentada, a última assentada que julgamos esse processo, eu não vejo como superar a nulidade que afeta a formulação dos quesitos, número 2 e 4, razões que passo a expor. Conforme destacou o ministro Antônio Saldanha em seu voto divergente, os quesitos incorporaram elementos fáticos que haviam sido retirados da pronúncia. Esses elementos foram retirados na pronúncia pelo tribunal e chegou até o STJ, isso foi retirado. E no momento da elaboração dos quesitos, isso não foi observado. Eles fizeram parte dos quesitos, apesar da determinação que não fosse inseridos na quesitação. É importante dizer que essa matéria foi mantida por essa sexta turma na ocasião. E eu tomei a cautela de buscar o acórdão do recurso antidistrito para compreender mais detidamente o motivo da exclusão das imputações, a fim de melhor mensurar a gravidade da nulidade em análise. As afirmativas foram tidas como excesso de acusação, porque as provas produzidas na primeira fase não foram suficientes para corroborar minimamente as seguintes imputações, de que Elisandro e Mauro teriam ordenado aos seguranças impedir a saída das pessoas sem pagar as despesas de consumo, e de que Marcelo e Luciano poderiam ter utilizado o sistema de som para alertar os presentes, mas optaram por não fazê-lo. No entanto, a despeito da explícita exclusão de tais imputações, os jurados foram questionados acerca desses fatos, que, segundo a Corte Estadual, acrescentava sordidez à ação dos agentes, sem respaldo probatório, até mesmo com provas em sentido oposto. Na compreensão
do ministro Rogério Schettino, eminente relator, a defesa deu ensejo à preclusão, ao deixar de objetar a redação dos quesitos na forma do 484 do Código de Processo Penal. De fato, essa é a regra. Os quesitos são lidos pelo juiz, e tão logo as partes constarem irregularidades, deverão manifestar sua irregularização. Porém, eu entendo, e nesse ponto eu estou seguindo a linha de precedentes, tanto da sexta turma como do Supremo Tribunal Federal, que a preclusão não é capaz de alcançar a nulidade desse JAS, que já evidenciei, de que ora se trata, pois não se pode admitir tamanha ofensa à correlação entre a pronúncia e os quesitos, sobretudo havendo estipulação expressa de imputações de que não poderia constar emanada de órgão jurisdicional hierarquicamente superior. E aí eu trago aqui parte, um precedente, né, que nós temos aqui na sexta turma desse sentido, nesse mesmo sentido, de que foi relator o ministro Neves Cordeiro, foi julgado no ano de 2019. E, no mesmo sentido, eu trago um precedente do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que o princípio da congruência ou correlação no processo penal refere-se à necessidade de um magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou da queixa. E aqui era decidir a lide dentro dos limites da sentença de pronúncia, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do tribunal do júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia exarada nos limites da acusação e os quesitos formulados aos jurados em plenário. Então, eu acho que esse precedente do Supremo Tribunal Federal, ele encaixa como uma luva aqui nesse caso. Esse primeiro precedente, até eu estou citando esse precedente aqui primeiro, e faço uma correção, esse primeiro precedente não é do Supremo Tribunal Federal, é do próprio ministro Rogério Schettino. O segundo que é do Supremo Tribunal Federal, que foi relator o ministro Carlos Brito, julgado em 2009. O que disse o ministro, o voto do ministro, a ementa aqui do ministro, a respeito disso? O procedimento do júri, marcado por duas fases distintas e procedimentos específicos, exige a correlação obrigatória entre a pronúncia, libelo e quesitação. Correlação essa que decorre não só da garantia da ampla defesa e do contraditório do réu, que não pode ser surpreendido com nova imputação em plenário, mas também da necessidade de observância à paridade de armas entre acusação e defesa. Daí impossibilidade de alteração, na segunda fase do júri, do judício causa, essa segunda fase, das teses balizadas pelas partes na primeira fase, judício accusatione, não dispõe do Conselho de Sentença de amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz togado. E eu ainda acrescento, descrevendo assim sobre o 492, que o juiz-presidente, ao elaborar os quesitos, deverá levar em conta os termos da pronúncia, sendo esta a fonte primordial das proposições direcionadas aos jurados. Cito aqui também matéria doutrinária, que eu estou dispensando a leitura, e dizendo o seguinte: a impugnação tardia dos quesitos é observada nas hipóteses em que a defesa deixa de pleitear a exclusão de alguma expressão dúbia, a inclusão de determinada tese defensiva ou a ordem de elaboração, dentre outras. Em regra, são situações que alcançam apenas a esfera de interesse da defesa e não comprometem a rigidez do julgamento, o que, a meu ver, não aconteceu aqui no caso. Faço outras considerações e acrescento dizendo o seguinte: o caso vai além da observância da correlação entre pronúncia e quesitos, pois, a rigor, deixou-se de observar um comando expresso do Tribunal Estadual no sentido de excluir da pronúncia determinadas imputações fáticas. Em outras palavras, os limites da pronúncia foram definidos no acordo que reformou a decisão de pronúncia, algo que o juiz e o Ministério Público não poderiam desconhecer ou ignorar. Faço outras considerações, mas já concluo. Ante o exposto,
rogando as mais respeitosas vênias ao eminente relator, eu acompanho, em parte, a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Saldanha, para não conhecer do agravo e recurso especial interposto por Luciano Augusto Bonilha Leão e negar provimento ao recurso especial do Ministério Público nesse ponto relativo à quesitação aqui dos quesitos que eu faço referência. E vou proclamar o resultado. Posso proclamar, excelências? Sim. Então, antes posto, consigo que a turma, por maioria de votos, acompanhou, não, a turma, por unanimidade, acompanhou o voto do relator para não conhecer do agravo e recurso especial de Luciano Augusto Botelho Leão. E, por maioria de votos, acompanhou a divergência quanto ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que com maior extensão foram os votos do ministro divergente dos ministros Antônio Saldanha e ministro Sebastião Reis, e com menor extensão do ministro Jesuíno Rissato e ministra Laurita Vaz, mas por maioria, então, negaram o provimento ao recurso do Ministério Público, vencido o ministro relator também, parcialmente, quanto à extensão em que negava provimento ao recurso do Ministério Público. Depois nós vamos fazer a devida correção.